Viajantes bem-vividas. Existem muitas maneiras de viajar. Nós já conversamos aqui no Viajantes Bem-Vividas sobre algumas delas. Lá nos episódios 2 e 3, falamos das vantagens e desvantagens de viajar com a organização feita por uma agência de viagem, com a ajuda de um consultor, uma excursão ou você mesmo organizando sua viagem. Eu sou Silvia Iano, criadora do blog Sentidos do Viajar. Temos ouvido de muitas mulheres que gostariam de organizar suas próprias viagens, mas que não sabem como fazer. Também sabemos de pessoas que gostariam de ouvir de nós, Silvia e eu, como nós organizamos as nossas viagens. Então hoje nós vamos falar sobre os principais passos para que você mesma comece a organizar a sua viagem de forma independente. Eu sou Lilian Azevedo, criadora do blog Uma Senhora Viagem. Mas antes de começarmos as dicas sobre como planejar sua viagem, você já sabe que quinzenalmente, nas quartas-feiras, nós publicamos um episódio novo. E todos os episódios que nós já fizemos, mais de 40, estão disponíveis para você ouvir a qualquer hora lá no YouTube e no Spotify e em outros agregadores de áudio. Distraia-se, aprenda coisas novas, conheça histórias de vida e inspire-se ouvindo nossos episódios. É isso mesmo, a gente pode ouvir fazendo caminhada, andando de bike, dirigindo, arrumando a casa. Mas não esqueça, hein? O principal, além de você mandar comentários, sugestões, é muito legal também você encaminhar para suas amigas, para pessoas que você sabe que gostam de viajar. Queremos que muitas outras mulheres descubram o quanto viajar ajuda a fazer a vida ficar mais feliz. Planejar uma viagem pode ser uma tarefa emocionante e muito gratificante, mas também é bem trabalhosa, pois demanda muita pesquisa para você conhecer um pouco sobre o destino e decidir o que lhe interessa conhecer, a melhor forma de ir até aquele destino e aí quais as atrações que você tem interesse em visitar. Quando você organiza os detalhes antecipadamente, na verdade, você já inicia a sua viagem. Você já começa a curtir os lugares, ficar completamente encantada com o que você vai encontrar por lá. E assim como será prazeroso ver que você consegue preparar tudo para que a sua viagem seja tranquila e você possa aproveitar ao máximo cada momento. Então, é isso. Como tudo na vida, tem os prós e os contras, mas viajar antecipadamente é um grande ganho. Vamos lá, então, para algumas das etapas essenciais para ajudar você a planejar sua próxima aventura? Primeiro passo: você precisa escolher o destino, né? Para onde você vai viajar. Decidir para onde você quer ir, então, é fundamental e primeiro passo a se iniciar um planejamento. Geralmente, quando a gente pensa em organizar uma viagem, a gente já tem na cabeça o local que quer visitar. Mas vamos aqui pensar que você está numa situação que ainda não tem um destino escolhido e você vai começar a exercitar esse planejamento da sua viagem. Para essa escolha, considere primeiro os seus interesses. O que você gosta? É lugar de praia, montanha, cidade histórica, um lugar que você sonha conhecer há muito tempo e nunca foi, um lugar de natureza, ou seja, qualquer outra coisa que seja o seu gosto, né? O seu desejo, onde você se sente bem. Esse é o primeiro passo. O segundo, nesse processo de escolher o destino, estime o seu orçamento e o tempo que você tem disponível para viajar, para você poder ver qual é o escopo que você tem, para que então você possa conciliar o destino dentro do tempo
e do orçamento que você já tem planejado. Isso é uma primeira versão, né? Depois você vai refinar isso, mas esses são pontos importantes. Faça então uma lista dos destinos que despertam seu interesse e pesquise um pouquinho sobre cada um deles. Considere se as atrações turísticas, culturais, atividades disponíveis agradam ao seu estilo de viagem ou o seu estilo de viajante, né? Faça então a sua escolha. Eu, particularmente, costumo escolher um lugar que já está na minha listinha de desejos. Aliás, essa wish list, como essa chamada, é uma dica legal para você. Sempre quando alguém falar de um lugar que você se interessa, quando você vir um post no Instagram de um destino que lhe chama atenção, já salve o post para você revisitá-lo quando você for escolher uma viagem e vai inserindo na sua lista de desejos. Esses lugares vão lhe ajudar a pensar numa próxima viagem e te ajudar a analisar então qual destino você vai escolher. Eu também costumo fazer isso. Eu tenho uma listinha que é interminável, porque quando eu consigo fazer uma viagem, já tem não sei quantos outros lugares que eu me encantei e coloquei lá. Mas é assim mesmo, né? Isso motiva a gente a estar sempre pensando numa próxima viagem. Bem, o segundo passo é você definir as datas da viagem, né? Decidido o destino, você vai pesquisar qual é a melhor época para viajar. E o que você deve levar em conta? O clima. Se aquele lugar que você quer visitar, se numa determinada época se chove muito, se faz muito calor, se tem alguma coisa tipo furacão, é também interessante pensar, às vezes, em feriados ou eventos especiais, tipo, sei lá, às vezes você pensa num lugar, mas naquela época que você quer ir, tem maratona, tem um festival de moda, alguma coisa. É também interessante você pensar o que tem nas proximidades, né? Próximo àquela cidade, aquele destino. Qual a quantidade de dias que seriam necessários para você visitar esses lugares e lembrar sempre o seguinte, na alta estação, né? Às vezes, por exemplo, verão na Europa, as passagens, as hospedagens e outros custos sempre ficam mais altos, né? Se for viável para você, escolha uma época que seja segura e que seja de viajar na baixa estação, porque pode ser uma alternativa muito boa. Verifique também a disponibilidade e preços de passagem aérea e hospedagem para aquela época que você está pensando em viajar. Leve em consideração o tempo que você vai gastar para visitar esses lugares próximos e como que você vai se deslocar para eles. Então, se você vai levar um dia para ir de uma cidade a outra, porque você vai de trem ou porque você vai de ônibus, você também tem que considerar para poder calcular quantos dias de fato você vai ficar na cidade que você quer visitar. Determine as datas exatas de sua viagem. Eu, particularmente, antes de marcar as datas da viagem, eu dou sempre essa olhada que a gente falou aqui. Eu vejo todas as cidades que eu gostaria de ficar, o preço dos hotéis e o preço da passagem aérea. Se tiver uma coisa muito cara, eu mudo de destino. Por exemplo, eu ando louca para ir a Nova York, mas não consigo encontrar uma hospedagem que seja dentro de um preço viável. Então, eu já mudei e já pensei em outros lugares. O próximo passo, quando você já definiu o destino, já definiu os dias, é agora aquela estimativa inicial de orçamento. Agora, nesse passo, você precisa definir realmente o orçamento. A não ser que você seja bilionário e não tenha aí reservas nenhuma, né? Mas a gente que viaja com um orçamento controlado, então você precisa definir quanto que eu vou precisar para essa viagem. Considere para essa definição de custos o preço das passagens, o preço das hospedagens, que você já deu uma olhada geral, põe aí valores de alimentação que você vai gastar por dia, se você vai almoçar e jantar, se você só vai almoçar e fazer lanche, se você vai tomar café no hotel, ou se você não vai ter hotel, quanto que você vai gastar para comer na rua. Existem várias formas para você fazer e tornar até mais barato, né? Os custos, então, de transporte local
local, na própria localidade. Se você vai para outros lugares, né, fora daquela cidade inicial, você vai para outras localidades, outras cidades, outras vilas, como que você vai se transportar e o custo, e principalmente para as atividades que você vai fazer lá, né? Se você vai visitar museu, se você vai visitar lugares que têm entrada, e muitas dessas, tanto no Brasil como fora, você paga, você também tem que ter uma ideia para saber o custo. Não precisa ser uma precisão matemática, mas você deve levantar em forma geral para você não ficar não ser pega de surpresa no meio do caminho, né? E não ter um dinheiro necessário ali. E lembre que tem que colocar sempre em mente que a vida ela é cheia de imprevistos e que podem acontecer coisas que não eram planejadas, mas que acontecem, né? Alguma situação que você precise ficar mais tempo naquele local, uma doença, um acidente, ou uma atração nova que você não tinha visto e que alguém te disse e você quer ir visitar. Então, todas essas coisas, você tem que ter aí uma margem, uma reserva de emergência para poder, no caso de uma necessidade, você ter alguma coisinha que te dê essa segurança. Bem, continuando a falar da questão do orçamento, né, é importante que você faça uma anotação. Essas passagens aéreas, você comparar preços entre as diferentes empresas. Na questão da opção de hospedagem, em cada cidade que você pretende visitar, é importante você verificar valores e localização. E é muito interessante você ler a avaliação que outros viajantes fazem, né, sobre as hospedagens, no caso. Não confiar só nas fotografias que a gente vê muitas vezes nos sites, né, que mostram hospedagens e tal. Também é importante você considerar o seguinte: como é que você vai se deslocar de uma cidade para outra? Você vai de trem? Você vai de ônibus? Você vai de carro? Você vai de avião? Qual é o valor? Às vezes, o tempo que você vai levar para ir de trem ou para ir de ônibus e o preço não vai ter uma diferença tão grande para você ir de avião. E indo de avião, você leva menos tempo. Então, essa pesquisa em que você está fazendo lá, essas anotações, são interessantes, são importantes para depois você poder tomar uma decisão. E eu acho que uma fonte muito rica para vocês poderem pesquisar são os blogs de viagem. Você tem muitas informações a respeito disso tudo. O Instagram também é um lugar muito interessante de você consultar. E as avaliações que aparecem no TripAdvisor. Gente, todas essas avaliações, elas devem ser consideradas como referências. Lógico que você, às vezes, vai considerar uma mais do que outra, mas o importante é isso. Não é uma verdade absoluta, mas são referências para você poder ter uma ideia a respeito daquele lugar para onde você quer ir e que você está nesse aprimoramento do orçamento. E agora, com toda essa pesquisa, você já está agora com bastante subsídio, você já avaliou bem os lugares, as atrações, etc. Então, vamos à prática. Agora é a hora de fazer a reserva da passagem aérea. Você já pesquisou, já comparou, né? Pelo menos dos deslocamentos maiores, você sabe que vai fazer aéreo. Aqui no Brasil pode até não ser passagem aérea, né? Pode ser de carro. Mas, enfim, quem vai viajar de avião, então já vai agora para a prática, definindo, então, quanto tempo você pretende ficar em cada lugar e tudo que você vai fazer nos destinos. Então você define já o dia da ida e o dia da volta. E essas passagens você já garante, já compra. Tem gente que compra só a ida e não compra a volta, é uma possibilidade. Mas eu sugiro aqui, não sei, acho que Lilian concorda comigo, que para quem está começando a organizar sua viagem sozinha e que vai de repente fazer uma viagem sozinha ou é a sua primeira experiência planejando, o ideal é você já comprar a ida e a volta, porque você tem segurança de que esses dois extremos você já tem garantido, né? O máximo que pode acontecer é você alterar a data ou coisa assim. Então, tá aí a dica. Para a compra das passagens aéreas, existem algumas alternativas. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho como a gente faz. Eu, por exemplo, pesquiso os valores, os voos e os valores na Skyscanner, que é um agregador de passagens, né? De companhias aéreas. Ou também no Google Fly. E com a referência
referência ali do voo e do preço, eu vou lá para a companhia aérea e compro lá na companhia aérea. Eu já tive experiência de comprar, por exemplo, direto no Skyscanner e deu um problema e eu tinha que tratar esse problema da passagem que eu tinha que ajustar com o pessoal da Skyscanner ou da empresa aérea ou da terceirizada que a Skyscanner tinha ali, e foi um problemão para mim, porque inclusive a empresa era alemã e era uma complicação para falar. Então eu não compro direto no Skyscanner. Eu então vou com a referência lá do Skyscanner ou do Google Flights, eu pego e vou lá no site da companhia aérea que oferece aquele voo. Eu já tenho a referência de preço, eu procuro o voo e vejo se está no mesmo preço e faço a compra ali. Eu já faço da seguinte maneira, também faço essa mesma pesquisa no Skyscanner e no Google Flights, mas depois eu compro com uma agente de viagem que é minha amiga. Quando tem trechos internos, eu compro direto no site de companhias que a gente chama de low cost, né? Low cost, que vende um preço mais barato, né? Costuma ficar mais barato fazer dessa maneira do que você comprar todos os seus deslocamentos com uma companhia grande, né? Uma outra possibilidade que eu experimentei no final do ano passado e que achei muito boa, foi uma experiência excelente, é comprar a passagem aérea no call center da companhia aérea. No caso, eu liguei para a Azul e fiz toda a compra sendo atendida por uma pessoa. Então foi muito bom porque foi um atendimento personalizado. Ela foi esclarecendo todas as dúvidas e fizemos todas as coisas dessa maneira. Nos dois casos, tanto quando eu compro com a agente de viagem, também tendo lá a referência do que eu vi no Skyscanner e no Google Flight. E quando eu compro no call center, nos dois casos, logo o que eu faço a seguir da compra da passagem é a marcação e a compra dos assentos, tá? Caso aconteça qualquer problema de troca de data, cancelamento, mudança de horário de voo, mudança de assento, o agente de viagem faz a intermediação com a companhia e me fala. E no caso do call center, houve uma mudança também de horário e de assento e eu telefonei e pude resolver através do call center. Uma outra coisa muito legal que eu peço para minha agente de viagem, porque eu não sei fazer ainda, é ficar alguns dias na cidade onde o avião faz conexão. Por exemplo, eu vou voar para Amsterdã, mas eu vou com a Air France. Então ela vai fazer uma parada em Paris e eu aí peço para ficar alguns dias em Paris e depois seguir viagem. Então, assim, por esses motivos de comprar assento e de poder fazer essa parada, eu prefiro um atendimento mais personalizado e aí é dessa maneira que eu faço. Até complementando aqui, eu lembrei que, por exemplo, eu moro em Brasília e às vezes eu vou fazer uma viagem internacional que sai de Guarulhos, geralmente é Guarulhos, né, São Paulo. Então, eu sempre vejo se sai mais barato eu comprando a passagem Brasília, Guarulhos, Europa, né, seja lá qualquer lugar, ou Estados Unidos, ou se vale a pena eu comprar só a passagem de Guarulhos, né, por exemplo, ou do Rio de Janeiro, ou do lugar que sai internacional para o lugar e comprar minha passagem de Brasília separado. Já aconteceu as duas situações, ser mais barato eu comprando a minha passagem de Brasília até a saída internacional, sair mais barato do que comprando junto. Então vale a pena fazer esses ensaios, tá? Outra coisa que Lilian comentou aí é que se você vai fazer uma viagem internacional e você quer parar num lugar, como ela falou, então algumas empresas internacionais, até algumas que trabalham aqui no Brasil também, oferecem o stopover. Então na hora que você vai fazer a compra da sua passagem, por exemplo, a TAP, ela tem stopover, você pode fazer Lisboa, Porto, e você pode parar uns dias em Lisboa, ou você pode fazer chegando em Lisboa, Faro, stopover em Faro e depois ir a Porto. Então você tem algumas localidades que você pode parar naqueles países. Você compra na hora já, você procura por stopover e escolhe. E também quando você quiser comprar muitos trechos, se você quiser comprar já de antemão, quando você entra no site para compra, né, no site da companhia, você abre lá múltiplos destinos.
destinos, você clica em múltiplos destinos e aí ele vai abrir para você ir colocando datas e destinos diferentes. Mas a Lilian ressaltou uma coisa importante. Às vezes vale mais a pena você comprar o primeiro destino na Europa e depois lá, ou antes mesmo, né? E é bom sempre ver antes para ver se vale a pena, procurar nessas empresas de low cost, como Ryanair, EasyJet e tem várias outras, se as passagens de deslocamento dentro da própria Europa ou dentro do próprio Estados Unidos não ficam mais baratas comprando lá, ou comprando por essas empresas low cost. E sobre a questão de marcar o assento, que a Lilian explicou como ela faz junto com a agência, eu nunca me preocupo muito com essa coisa na hora que eu compro. Eu uso também uma alternativa que é aguardar próximo à viagem as empresas que oferecem leilão para você fazer um upgrade de categoria. Por exemplo, você está no Simples, você vai para o Executivo. Aqui no Brasil, a Latam oferece isso. Então, próximo à viagem, assim, alguns dias antes, eles mandam para o seu e-mail oferecendo a você participar do leilão. O que eles fazem? Eles dão um valor mínimo e um valor máximo, mas você pode até aumentar se você quiser mais do que o máximo, mas geralmente não vale a pena, porque daí o máximo já é aquele que é cobrado, né, para você mudar de categoria, então não vale a pena. Eu faço o seguinte, eu sempre ponho no mínimo, que é lá R$48, R$50, e aí eu entro no leilão me candidatando a essa mudança de upgrade, né, de categoria de assentos e localização do voo. Na véspera ou 2 dias antes do embarque, vem a informação da empresa dizendo se o seu leilão foi aceito ou não. Na grande maioria das vezes eles aceitam, mesmo eu colocando lá no mínimo. E quando não aceitam, o que eu faço? Eu vou lá para o meu check-in, faço o meu check-in e escolho ali o lugar que eu quero. Se são empresas que deixam escolher, né? Eu escolho. Eu não vou ficar lá naqueles primeiros lugares, mas eu vou pegar no meio do avião e aí eu escolho. Geralmente a minha opção é ficar na janela, se eu estiver indo para um lugar que tem a vista bonita e vou chegar ou estou num lugar bonito que vou decolar no claro. Se é no escuro, se é de noite, eu já não me importo muito com janela. E se for uma viagem muito longa, eu sempre prefiro ficar no corredor se eu estou viajando com estranhos do lado, porque aí eu tenho a liberdade de sair para ir no banheiro, andar no meio do corredor, me exercitar ali, sem ter que incomodar uma pessoa que está ali sentada do meu lado, né? O que eu evito o máximo é o meio, mas sempre eu consigo, quando eu vou fazer esse check-in, achar, mesmo que seja um pouquinho mais no final do avião, eu evito ficar lá perto dos banheiros, né? Bem no finalzão, tá? Então essa é a forma como eu faço quando eu vou viajar. E você, Lilian, quais são as suas preferências de assento? Olha, Silvia, depois de algumas experiências, aliás, tem 2 coisas. Meu marido tem claustrofobia, então isso já é uma preocupação quando a gente vai fazer reserva de fazer viagem de avião. E para ele fica bastante tranquilo se ele sentar no corredor, tá? Na fila do corredor. E aí eu sento sempre ao lado, se é fileira de 3 eu fico no meio. Então, assim, é sempre a escolha dele a cadeira do corredor. Depois também de algumas experiências, como a gente ser alocado separado e ter que negociar com o passageiro que está sentado no lugar que a gente queria para poder ficar junto, ou a gente ser colocado no meio e na janela, né, como casal, um ficar na janela, outro ficar no meio, numa fileira de 3, depois de passar por algumas situações assim, a gente resolveu que iria reservar assento em qualquer viagem que a gente fizesse, tá? A gente também tem dado preferência a ficar, principalmente com uma viagem longa, a sentar no assento Comfort, que é um assento que tem um espaço maior para as pernas, né? Então, assim, eu ainda não tive a oportunidade de viajar de executiva, né? Que seria de executiva, de primeira classe, que seria, né, um conforto maravilhoso. Então, o assento Comfort, ele traz realmente um conforto muito maior do que a cadeira normal. Para quem tem claustrofobia, quando a criatura que está sentada na sua frente abaixa a cadeira, você sente aquela pessoa em cima de você. Nós já fizemos um voo de Frankfurt para o Rio de Janeiro, em que não tínhamos feito a reserva, colocaram a gente num assento na hora, né, que chegamos para o check-in, atrás da gente tinha o banheiro. Então a nossa cadeira reclinava muito pouco e a cadeira da frente reclinava normalmente. Então a gente passou quase 12 horas espremido
né, com 2 cadeiras reclinadas em cima da gente. Então, a partir daí, nós tomamos essa decisão e eu falei, nunca mais eu faço isso. Eu agora faço questão, mesmo que pague mais, é pagar para você ter um conforto. Porque na hora do check-in, para quem está em casal, eu acho que fica um pouquinho mais complicado. E você pode ser colocada em qualquer situação e muitas vezes você tem que chegar lá para negociar. Meu filho agora viajou, passou por essa situação, tanto na ida quanto na volta, e ele pensou a mesma coisa. Ele falou, mãe, não tenho claustrofobia, mas eu não vou mais viajar sem fazer uma reserva antecipada e ter a garantia que eu vou viajar tranquilamente, né? Eu acho que está super certo. O conforto e a tranquilidade de viajar, ela deve ser sempre pensada na hora de você tomar todas as decisões na viagem, né? Às vezes não vale a pena economizar ali R$100 ou $50 para depois você ficar desconfortável. Então, acho que vale a pena levar isso em consideração, sim. E vamos para o próximo passo: reservar a hospedagem. Olha, é super importante, então, fazer as reservas das hospedagens e a gente faz, tanto eu como Lilian, fazemos as reservas usando Booking e Airbnb. Existem outras formas de fazer reserva também, comparação de preços em outros sites que vocês também podem fazer, como hotéis.com, etc, né? Mas a gente usa para reserva Booking e Airbnb. Airbnb sempre são apartamentos, flats, casas, né? Que você vai por uma temporada que pode ser curta ou pode ser maior. E o Booking agora, além das pousadas e dos hotéis, também está disponibilizando o aluguel de apartamentos e quartos maiores, coisas assim. Então você pode fazer para os 2 tipos de hospedagem. Eu sempre me certifico de verificar políticas de cancelamento. Lilian também toma bastante cuidado nisso. Isso é muito importante, porque se você reservar uma passagem que não tem como cancelar, qualquer outro problema que você tenha, a não ser que seja uma coisa assim, caso de morte, você pode até ligar lá e até conseguir. Eu já consegui uma vez uma mudança no Booking assim, mas é bem mais difícil. Então, uma vez que você não tem possibilidade de cancelamento, você vai ficar com dificuldade de mudar aquela reserva. Ou então, algumas situações, eles dão um prazo até um período. Você pode cancelar e depois daquele prazo você tem mais um período para reembolso, que às vezes é 50% do valor ou às vezes não tem reembolso. Então você precisa prestar bastante atenção nisso, tá? No site do Booking aparece assim: cancelamento grátis até o dia tal ou não reembolsável. Então você já sabe. Essa é uma informação hiper importante e te dá tranquilidade. Por exemplo, quando a gente vê lá uma hospedagem, na hora que eu tô lá procurando para reservar, tanto Lilian quanto eu, a gente já aprendeu esse bizuzinho. Você tá vendo ali várias opções de hotel. Você achou um hotel que você gostou mais ou menos, o preço tá razoável e ele está lá com reserva com cancelamento gratuito até tal data. Se você se interessou por aquele, mas você não tá muito certa ainda, faça a sua reserva, porque enquanto isso você garantiu aquele apartamento, ou aquela pousada, aquele quarto, e você tem a chance de procurar outro. Encontrando um outro melhor, mais bem localizado ou mais barato, você cancela aquela anterior e fica com a última que você fez. Então isso é uma forma de você garantir sem ter ônus, mas tem que ser com cancelamento gratuito. E você tem que guardar a data, porque se passar da data você vai pagar integralmente, tá? E se você for fazer várias hospedagens, né? Então, eu vou para a cidade tal, cidade tal, cidade tal. Vou fazer várias hospedagens. A sugestão da gente é você montar uma planilha inserindo data, né? Data de cada lugar que você vai chegar, qual é a hospedagem e com todos os dados daquela hospedagem. O endereço, telefone de contato, o prazo de cancelamento, porque caso você precise cancelar, você tem ali. Eu geralmente até ponho em outra cor na minha planilha o prazo de cancelamento para me chamar a atenção. Ou o prazo de reembolso quando tem, né? Previsto, tá? Isso te ajuda a organizar. Você tem ali a sua lista de hospedagens e isso vai ser muito útil também no final da viagem, para enquanto você estiver chegando em cada lugar, você tem ali tudo organizado para se deslocar. E se você precisar fazer contato com aquela hospedagem, você não vai ter que ir lá na reserva, você já tem sua planilhinha ali com tudo.
tá? Um aspecto que a gente costuma ficar bem atento é a localização da hospedagem. Por muitas vezes, principalmente quando eu estou viajando sozinha, né? Porque eu sempre, mesmo que eu tenha que pagar um pouquinho mais caro, eu procuro a minha hospedagem em lugares, né? Em locais, bairros que sejam mais seguros. Que tenha, por exemplo, transporte público bem perto, que eu não precise andar demais para chegar. E especialmente para chegar à noite, né, de volta na hospedagem. E eu até, assim, levo em consideração mais a segurança do que até a questão econômica. Se eu precisar pagar um pouquinho mais, mesmo assim, eu sempre penso numa situação em que eu vou estar mais protegida, tanto para sair como para chegar. Que eu costumo sair de manhã e voltar à noite para o local onde eu me hospedo. Então, se eu chegar bem mais tarde, por exemplo, se for um show, a um recital, a uma ópera, sei lá, ou mesmo uma atração outra que eu vou visitar e chegue mais tarde, eu vou jantar, eu chego sozinha, mas estou perto da onde eu vou me hospedar, é um bairro seguro. E isso não é só para quem está sozinho, não. Eu acho que sempre segurança ela deve ser um fator importante na hora de você viajar e decidir onde vai se hospedar, né? Uma coisa que eu queria acrescentar é o seguinte: eu costumo conferir o preço das hospedagens do Booking pelo laptop e pelo celular, tá? Então eu entro no site da Booking.com no computador, vejo quanto é que está o preço. Depois eu vou lá, pego o celular, entro no aplicativo do Booking.com e vejo o preço daquele mesmo hotel. Em várias situações aparecem preços menores. É como se fosse uma oferta. Então eles dizem este valor só pelo celular, né? E aí muitas vezes é o mesmo hotel, exatamente o mesmo quarto. Eu faço a reserva pelo aplicativo do celular, tá? Onde tem o hotel que você está reservando, tem um lugar que você pode ver a localização daquele hotel no mapa que o Booking mostra, né? Então eu entro ali da mesma maneira que a Silvia, para ver transporte público ou para ver que muitas vezes ele está próximo das atrações e vai ser possível fazer tudo a pé. Eu costumo ler todas as avaliações que estão lá no site do Booking em relação àquele hotel, aquele quarto e tal, mas eu também costumo ler a avaliação no TripAdvisor. E eu acho interessante no TripAdvisor porque lá, muitas vezes, a pessoa que já se hospedou naquele lugar, ela coloca fotos dela, que são diferentes das fotos do hotel. E quando eu volto de viagem, eu faço avaliação no TripAdvisor. Eu coloco avaliação no TripAdvisor, tanto de hotel como de restaurante ou de atração. E eu dou a minha opinião e muitas vezes eu coloco fotos também, porque eu acho que dá uma imagem mais real do que você vai encontrar, né? Apesar de eu viajar com meu marido sempre, né, a localização também é uma preocupação nossa, em termos dessa questão da segurança que a Silvia falou. E outros aspectos que a gente observa no quarto de hotel ou no apartamento do Airbnb. Se tem carpete, eu prefiro quando não tem. A estrutura do banheiro, a qualidade da estrutura geral daquele lugar, se é um lugar claro e agradável, se tem fotos do café da manhã para você já ter uma ideia, né? Se tem quartos para não fumantes. Se a gente estiver viajando de carro, é interessante verificar se o hotel tem estacionamento e qual o valor que eles cobram por dia para você estacionar. E eu também costumo conferir a foto da fachada naquele Google Street. Antes de fechar a reserva, uma coisa que a Silvia alertou é que deve-se prestar atenção ao tipo de cama, né? Se é cama de casal, solteiro, se tem berço, caso haja necessidade, né? O que está sendo oferecido naquele quarto que você gostou. Cuidado, porque muitas vezes eles usam um termo em inglês, né? Twin bed é cama de solteiro e double bed é cama de casal. Não esqueça que outra coisa importante é que tem um retângulozinho ao final da reserva, onde você pode inserir, um campo de observações, onde você pode inserir pedidos ou necessidades. Então, no caso, por exemplo, eu sempre peço o check-in antecipado. E muitas vezes eles atendem a esse pedido. Tipo de travesseiro, né? Você pode colocar se você tem alergia a mofo, se você prefere andar alto ou se prefere andar baixo. Quando é um hotel muito grande, daqueles hotéis de 20
20 e tantos andares, não sei quantos quartos por andar, a gente até prefere ficar num andar mais baixo, porque a gente sabe que o elevador vai ser um inferno para subir e descer para o quarto, né? Bem, comprou passagem e reservou hospedagem, vamos agora passar para a parte mais gostosa, que é o miolo da viagem. Exatamente, agora vem o bom, criar um seu itinerário. Lembra que lá em cima você coletou várias informações logo de início, né? Agora você vai precisar refinar essas suas informações sobre o destino, né? E decidir o que você vai fazer em cada dia da viagem, em cada cidade. Se você for só para uma, o que você vai fazer naquela cidade? O que você vai visitar? Aonde você vai comer e etc. E se foram várias cidades, você vai precisar organizar o itinerário de cada uma daquelas cidades que você vai visitar. Então, eu geralmente nós, né, Lilian e eu, fazemos uma planilha listando as atividades que a gente deseja realizar a cada dia e que atrações a gente vai visitar, incluindo já restaurantes, várias opções, não só um, porque às vezes você põe um restaurante, mas exatamente na hora que você está com vontade de almoçar, você está longe daquele restaurante. Então, geralmente eu ponho assim, naquele caminho, eu escolho 2, 3 restaurantes, um café, uma cervejaria, qualquer coisa que a gente possa parar no meio da tarde, né? Então, deixo já marcado naquele itinerário do dia para que você tenha opções ali naquele caminho que você vai fazer, né? É muito importante você organizar o seu itinerário sempre pensando numa continuidade de caminho, porque se você for com pontos alternados na cidade, você vai ficar perdendo muito tempo de transporte. Mas já a Lilian vai dar uma dica fantástica aí que ajuda muito a você saber o que você faz por dia, tá? E facilita muito, então, fazer esses levantamentos de todas as atrações e já incluindo o dia e o horário de funcionamento. Lembre que, por exemplo, o museu muitas vezes está segunda-feira fechado, então se você quer ir a algum museu, vá ao site do museu e veja o horário para que você não marque um dia que não abre, ou que é feriado na cidade, né? Então, já marca no seu itinerário o dia e o horário de funcionamento daquela atração, como que você chega lá, se você vai de metrô, se você vai de trem, se você vai a pé. Eu gosto muito de fazer a pé. E a vantagem de fazer esses itinerários numa rota comum, né, uma rota que você vai encontrar várias atrações, facilita isso, porque você vai a pé andando de um para outro, de outro para outro, você para numa atração, você visita e tal, descansa, continua andando mais um pouco, ou quando não dá, então você já tem que levar em consideração também o deslocamento, como vai ser, e preço, até para você ter ou em cash, né, ou outra forma de pagar, mas você já tem que estar planejado ali, né. Agora, eu particularmente gosto, Lilian também, eu sei que gosta, né, de você pensar assim numa certa flexibilidade, deixar um tempo, não fazer tudo muito amarradinho, e é gostoso ter um pouco de flexibilidade nesse itinerário para você aproveitar, por exemplo, coisas que você descobre no meio do caminho e que você não tinha anotado no seu itinerário, mas que você passa e olha que coisa bonita, que interessante, até para andar um pouco na rua sem destino para você conhecer, e até um tempo no teu roteiro para que você possa fazer descobertas, né? Aquela coisa, você conversa com alguém e a pessoa diz, olha, em tal bairro assim, tem tal coisa assim, ou um restaurante, ou uma atração, ou um show, e que você possa adaptar no teu roteiro, tá bom? Fazer tudo bem planejadinho é bom, mas deixa um tempo de flexibilidade para essas aventuras diferentes, e especialmente para você sentar uma hora, né, e tomar um vinho, tomar um café, beber uma cerveja local, para você observar a banda passar na cidade, que é muito gostoso e a gente aprende muito do lugar. Uma excelente forma da gente se orientar nos lugares, nas cidades que a gente vai visitar, é usar o Google Maps. Mas de que forma? Nós preparamos um mapa para cada cidade, tá? Então, a gente entra, né, no computador e abre o Google Maps e aí vai montando por cada cidade o local onde você vai se hospedar, as atrações que tem naquele lugar, os
restaurantes, mercado, farmácia, supermercado, ponto de metrô, de ônibus. A gente coloca tudo isso no mapa e tem lá ícones diferentes que você pode usar. Então, para hospedagem, você usa uma casinha, para alimentação, você usa os talherzinhos cruzados, para supermercado, tem o carrinho de supermercado. Então, quando você olha o mapa, você tem uma noção muito boa de onde fica cada coisa, se está perto, se está longe. E aí, com as outras informações que a Silvia já falou, fica muito mais fácil você definir o que você vai fazer por dia. Você olha aquele mapa e diz, o primeiro dia eu vou andar nessa região aqui, onde tem várias atrações, elas estão próximas, então no dia que eu for para visitar esse museu, eu já aproveito e visito várias outras coisas que estão no entorno. Não tem desperdício de vai e volta, né? Você pode muitas vezes fazer a pé. Aí no outro dia eu já vou me dirigir para uma outra região da cidade e vou fazer outras atrações. Então esse mapa, ele facilita e você também já tem a informação. Olha, naquele dia que eu visitei a região X, eu já sei que o museu tal só abre às tantas horas, então primeiro eu vou visitar um parque, depois eu visito o museu, depois eu saio dali e posso parar para comer, depois eu vou para uma outra coisa. E às vezes, isso que a Silvia falou, que a gente faz a pé, e é verdade, a gente descobre lugares interessantíssimos que a gente não sabia da existência. Às vezes, quando você está montando o mapa, você também descobre, porque você pesquisou lá as atrações que tem na cidade X, você está colocando, de repente você olha e vê que tem uma coisa ali ao lado, muito próximo, que você diz, gente, olha que interessante, vou incluir isso aqui no mapa que ninguém tinha me falado, né? Eu não tinha lido ainda em algum lugar e que vale a pena para você se deslocar e conhecer bem a cidade. Agora, uma outra grande vantagem de preparar esse mapa personalizado é que tudo que você colocou no mapa quando você estava fazendo ele pelo computador, você pode abrir no Google Maps no seu celular e você vai conseguir ver todas aquele mesmo mapa você vê no Google Maps. E você consegue, inclusive, clicar num ponto e colocar em rotas para você saber como é que você chega àquela atração, como é que você vai daquela atração para um restaurante. E em relação ao roteiro dessa viagem também, um outro aspecto que é importante, que a gente também pesquisa, é como ir, por exemplo, do aeroporto para sua hospedagem, ou da estação de trem, ou da rodoviária, né? E você pode também, enquanto você está fazendo o seu mapa no computador ou no laptop, você pode traçar a rota do aeroporto até a hospedagem, ou da estação de trem até a hospedagem, e com isso você consegue ver se é um trajeto que você consegue fazer a pé, se você vai precisar de metrô ou se você vai precisar de ônibus. E quando a gente faz essa pesquisa também, né, do itinerário, a gente pesquisa, por exemplo, como usar o metrô naquela cidade, ou como usar o ônibus naquela cidade, ou como fazer deslocamento de trem para cidades próximas. Então, isso também faz parte do roteiro que a gente vai montar. Muito legal. Eu aprendi com a Lilian a usar o Google Maps para colocar os destinos todos, as atrações, e isso facilita demais. A minha viagem de 3 meses lá em Portugal, fiz toda assim. E eu cheguei até a fazer um mapa, como eu ia a muitas cidades, eu fiz um mapa primeiro com todas as cidades, para eu ter o desenho na minha cabeça de todos os lugares que eu ia visitar, e depois particularizei cada uma, abri por cidade ou por vila e marquei as atrações. Isso facilita demais, tanto para você marcar o que você vai fazer no dia, como para você chegar aos lugares. Super vale a pena, é uma dica ótima aí. Bom, você já está aí com a sua viagem já bem delineada, né? Mas ainda precisa fazer alguns preparativos antes de viajar. Um deles é a aquisição do seguro viagem. Se você for fazer uma viagem internacional, é fundamental você ter um seguro de viagem. Para alguns países é até obrigatório. Para outros países não é obrigatório, mas eu digo que é obrigatório para a vida e a segurança, porque quando a gente viaja, a gente nunca sabe o que vai
acontecer. E esse seguro de viagem cobre desde mala extraviada até uma doença que precisa internar, óbito, né? Todas as coisas. Então, óbvio que ninguém quer pensar que vai acontecer alguma coisa ruim na sua viagem, mas a vida ela é cheia de surpresas, né? E os perrengues fazem parte. Então, muitas vezes pode acontecer alguma coisa e você precisa estar coberto, principalmente em emergências médicas, né? E se for uma viagem nacional e você tiver plano de saúde, aí pelo menos na questão de saúde você está coberto. Se você não tem plano de saúde e se for para uma região que talvez você se sinta, não tenha muito recursos, né? Não tem nenhum conhecido, não tem nada próximo, que você tenha mais forma de se locomover ali, eu sugiro que você faça um seguro viagem mesmo sendo na cidade. Por quê? Muitas vezes você vai usar o sistema público, né, do SUS, que é muito interessante. Eu mesma agora precisei usar em Caraíva. Mas se for uma coisa mais grave, tipo uma cirurgia e tal, isso pode complicar um pouco. Então, se você não tem plano de saúde, vale a pena investir um pouquinho de dinheiro e você se proteger para uma situação emergencial. Eu queria destacar aqui uma questão. Várias pessoas me falam que não compram seguro de viagem e usam o seguro do cartão de crédito que você comprou a passagem, né? Toda vez que você compra num cartão de crédito a passagem, você tem direito a um seguro. Então, você pode ir lá e verificar esse seguro. Só que, primeiro de tudo, antes de você só ficar com esse seguro, vá ler a apólice do seguro, veja tudo que ele cobre para ver se você vai ter respaldo de internação, de UTI. Na época do Covid, né, se cobria Covid, agora a gente já não tem mais tanto esse problema, mas outras situações que precisem, né, se cobre mala extraviada, se te dá um valor de dinheiro para você comprar roupa durante 2-3 dias, porque senão você pode ficar sem nada, né? Então, veja o que esse seguro do cartão de crédito te oferece. E eu ainda quero destacar uma questão. Os seguros feitos com cartão de crédito, eles funcionam da seguinte maneira. Você tem que pagar a despesa onde você estiver. Então, você está na Europa, você está nos Estados Unidos, você está na Ásia. Você teve uma emergência de saúde, por exemplo, e teve que se internar, você vai ter que pagar aquele custo e pegar as notas, e quando você voltar para o Brasil, você vai ter que entrar com um processo para solicitar o reembolso. E muitas vezes algumas coisas são vetadas. Se o recibo não está lá de acordo com o que eles precisam, não tem não sei o quê. Então, são dois problemas. Primeiro, você vai ter o dinheiro suficiente para pagar aquela despesa? Que às vezes eu já ouvi dizer que, por exemplo, UTI, um dia de UTI nos Estados Unidos custa R$25 mil. Será que a gente vai ter R$25 mil para pagar lá um dia, 2 de UTI? Então, essa coisa precisa estar na cabeça, né? E ainda tem esse problema, que você vai ter que voltar para o Brasil, dar entrada, e vai demorar um tempo para você receber esse dinheiro. Então, precisa ver se vale a pena. Eu cheguei à conclusão que seguro viagem, ele não é tão caro quando você distribui o valor por dia e ele te dá uma segurança grande. Claro que depende do seguro que você escolher. Eu costumo usar os agregadores de seguro. Eu uso seguros promo. E existem outros agregadores também. Então, você entra lá, tem várias opções de empresas de seguro e dentro das empresas, diferentes tipos de seguro, com coberturas diferentes. Você precisa comparar um com o outro. A Seguros Promo, por exemplo, te dá a possibilidade de comparar na tela 3 seguros. E aí você vê o que você quer, que cobertura você quer garantir. Por exemplo, quem vai fazer esporte tem garantia para esportes radicais. Outros seguros não tem. Então, você tem que ver aquilo que você precisa. Cobertura de saúde por tanto tempo. Então, você vai escolher o melhor seguro para você. Mas não viaje para fora do Brasil sem seguro. Essa é a nossa recomendação. É um dinheiro que vale a pena investir. Eu queria só destacar, Silvia, que não é só o seguro que o cartão oferece que tem essa diferença, não.
entre as seguradoras que a gente escolhe para viajar, eu também só viajo com seguro-saúde, tem algumas que têm essa modalidade. Você paga para depois ser reembolsada. E outras, o seguro paga absolutamente toda a despesa. Eu já tive as duas experiências. E numa delas, eu confesso que eu quase andei de joelhos agradecendo de ter feito seguro, porque eu não teria menor condição de pagar a despesa, porque meu marido foi operado de emergência nos Estados Unidos, num hospital que parecia um hotel de 5 estrelas. Então eu fico só imaginando se eu tivesse que pagar aquilo. Não havia nem cartão de crédito, nada disso eu teria que desse conta da despesa que foi, né? Só quem viveu é que sabe a importância, né, Lília? Bem, faça cartão internacional, gente. Isso é uma novidade, quer dizer, não é nem novidade, não. Eu aqui considerei novidade, mas a Silvia fez primeiro e ela me passou tanta segurança quando ela fez a viagem ano passado e usou esse cartão e é uma coisa que a gente, então, eu adotei e então a gente está dando essa recomendação para vocês. É fazer o cartão de débito internacional, né? Então as pessoas têm optado já há algum tempo por não levar muito dinheiro em espécie. Leva só um pouquinho de dinheiro em espécie e usa o cartão de débito internacional. Com esse cartão, você pode pagar as despesas no débito e também pode sacar na moeda local. Então, existe o Nômade, o Wise, N26. Eu fiz o Nômade e a Silvia fez o Wise. Você faz tudo pela internet. Você entra no site de uma desses cartões, né? Se cadastra, preenche lá tudo direitinho e o cartão ele é entregue pelo correio pra gente no Brasil. Mas é importante ressaltar que é necessário fazer esse tipo de cartão com bastante antecedência, porque ele demora quase um mês ou mais para chegar na residência aqui. Eu ficava, como eu disse, um pouco insegura, mas a Silvia usou tanto o Wise quanto o N26, teve lá as suas avaliações das questões, mas ela achou muito válido e ela usou durante 3 meses e aí eu me animei. Eu fiz o Nômade, eu já usei nos Estados Unidos, já usei no Catar e nos Emirados Árabes Unidos. E eu achei de uma coisa que eu fiquei assim muito fascinada, é que é muito válido para você, quer dizer, além de todas essas coisas que a gente falou, de ser bom por tudo isso, tem ainda uma outra questão que é o seguinte: você não traz a moeda local de um país para o qual você não vai voltar. Por exemplo, o Catar tem uma moeda dele, o Dubai tem uma moeda deles, os Emirados Árabes Unidos, né, tem uma outra moeda. Às vezes você acaba voltando ao final da viagem, né, com troco, com um dinheiro que você, se você for trocar de novo aquele dinheiro, você acaba perdendo. Então, eu achei muito prático por isso. Eu troquei só um pouquinho de dinheiro para coisinhas miúdas e usei o cartão para absolutamente tudo. Você usa no supermercado para compras pequenas, de valor pequeno, e é aceito, né? E a outra informação importante é que você, por exemplo, você carregou aquele cartão com um valor. Ao longo da viagem, você sente necessidade de colocar mais dinheiro no seu cartão e você pode fazer isso. Você acessa o aplicativo da Nômade ou da Wise, transfere dinheiro da sua conta bancária para o cartão e continua usando. Então tem sido uma coisa prática, você não anda com muito dinheiro, né? Você não vai ficar preocupado com a questão de perder, de esquecer em algum lugar, de ser roubado. É realmente uma coisa uma invenção que veio, acho que para revolucionar, e acho que foi realmente muito bom, e é por isso a gente está fazendo essa indicação para vocês. E ainda tem mais uma coisinha, Lilian, que me lembrei agora. Se você tiver, por exemplo, um valor já no seu cartão, mas sabe que vai precisar mais, você vai acompanhando diariamente o valor do câmbio e você compra na hora que o câmbio estiver menor, que mesmo durante o dia ele flutua e de um dia para o outro também. Então você fica ali monitorando, que é super fácil no teu celular mesmo, no aplicativo, e na hora que cai o câmbio você compra naquela hora, então você ainda faz umas economias. Eu ganhei assim bastante até nesse período da minha viagem percebendo isso. E a outra coisa, Silvia, que eu achei muito interessante é que você tem todo o extrato, né? O que você gastou, em qual empresa. Então, acho que assim, chega no final do dia, você vai dar uma olhada, né? E você tem noção de o que foi em cada lugar. Então, isso também eu acho que traz uma segurança pra gente, né? Exatamente. E além desse cartão, né, de dinheiro internacional,
internacional, cartão internacional, a gente precisa de um chip de internet, um chip de dados. Bom, então vamos pensar. Você pode dizer assim, não, eu não uso muito internet, não preciso muito, eu vou usar só o Wi-Fi e vou me comunicar com o Wi-Fi. Então, ótimo, você vai usar o Wi-Fi da onde? Da sua hospedagem, né? Se tiver Wi-Fi, geralmente tem, né? Cafés, restaurantes, e você pode usar sim. Só que tem uma coisa, essas redes, elas não são seguras, então ali dá para você pesquisar alguma coisa. Mas, por exemplo, é já arriscado se você for comprar alguma coisa e vai ter que usar o seu aplicativo de compras, né? Vai usar o seu cartão internacional, entrar na sua conta de banco ou qualquer coisa mais segura, você não deve usar por rede Wi-Fi. Então é importante você pensar nisso e se cuidar também. E se você quiser estar sempre conectado, e eu particularmente gosto, me sinto mais segura, é muito importante você fazer a compra de um chip que hoje tem chip físico e também tem chips eletrônicos, que são vendidos por diversas empresas. Primeiro de tudo, se você já tem planos de internet aqui no Brasil, como a Claro e a Vivo, existem planos que você já faz, por exemplo, com cobertura da América Latina, América Central ou as Américas. O meu, por exemplo, já cobre as Américas. Então, se eu viajar pelas Américas, está dentro do meu plano e eu não vou pagar nada a mais. Você pode verificar isso. Mas tanto a Claro como a Vivo também vendem planos de internet ou de dados, né, para os diversos países do mundo. Então, vale a pena você entrar lá na sua companhia e avaliar para ver o custo, né? Para você decidir que chip você vai comprar, é importante você fazer comparações, que tem diferenças de planos e de preços. Eu, particularmente, como disse, saio daqui já com o meu chip. Eu já compro antes. Alguns desses chips, todos esses que são físicos, você tem que comprar com antecedência, porque eles vão mandar o teu chipzinho por correio para você. E isso demora um tempinho também. Então, você não pode, na véspera, uma vez uma pessoa entrou em contato comigo no Instagram e queria que eu ajudasse ela a comprar um chip de dados na véspera da viagem. Não dá tempo, não tem como, a não ser que seja um chip virtual. Hoje já tem essa alternativa. Naquela época não tinha, não. O chip físico não chega a tempo em um dia. Nem lá, não dava tempo nem no Sedex 10. Então tem que se planejar e comprar antes. Eu costumo usar, na minha última viagem eu usei o meu chip e gostei demais. Já tive experiência também com o Easy SIM 4U e também gostei na época, foi muito bom. E existem outros, que eu vou citar alguns aqui, que eu não conheço, nunca usei, mas que já tem uma boa recomendação de pessoas que usaram, como por exemplo a Casa do Chip. Aí você vai ter que entrar em cada companhia dessa e ver o plano que te atende melhor. Se você vai só para um país, você pode pegar um plano que só seja voltado para aquele país. Se você quer ter a flexibilidade, né, de poder ir para outros países, é importante que você procure um plano que cobre aqueles países. Então, se você vai para um país muito diferente, você tem que ir lá olhar se aquele país está incluído na lista daquele plano. Eu soube que, por exemplo, na região da Ásia, cada país tem uma operadora, não tem um chip que cobre vários países. Então, você precisa analisar aonde você vai. Então, analise e escolha o plano que melhor lhe atende. Por tempo, por exemplo, eu fui 3 meses, fiquei viajando, eu precisava de um plano que me atendesse 3 meses. E eu gosto de ter a possibilidade de usar a internet a hora que eu quiser. Mas, se você não tem essa necessidade, você pode pegar um plano limitado, que, por exemplo, tem planos que tem um X número lá de capacidade e depois ele acaba, você vai precisar renovar e coisa assim. Então, você tem que proporcionar ao tempo que você vai estar e o tanto que você usa de internet por dia. Lembrando aqui que o Google Maps é ideal você ter o chip para você estar sempre conectado e usar o Google Maps, como a Lilian falou anteriormente, mas o Google Maps também você pode baixar tudo antes de você sair de casa, né? E você já pode acessar ele sem internet. Eu, particularmente, para me sentir mais segura, prefiro estar conectada na internet. Uma coisa que eu lembro que a Lilian já destacou numa das
das conversas que nós tivemos passadas, eu lembrei aqui agora que, por exemplo, nesse episódio que ela teve de emergência do marido que precisava acessar o plano de saúde, ela tinha um chip que não dava para ela ligar para os telefones fixos locais. Era só conversa, ela usava o WhatsApp, mas ele não tinha ligações. E ela teve o maior problema, né, Lilian? Foi isso mesmo. Para conectar-se com a empresa seguradora. O que me salvou foi que meu primo morava lá onde a gente estava, senão ia ser complicado. E intermediou as ligações. Então, na hora de você fazer a compra, lembra de confirmar se você pode ligar para números fixos no país onde você está ou nos países onde você vai estar e até mesmo no Brasil, porque às vezes hoje a gente se comunica muito por WhatsApp, mas pode, numa situação específica, você precisar falar para um número fixo e aí você não consegue se comunicar. Então, alertas aqui, bizuzinhos de aprendizados de perrengues. A outra alternativa de chip é você comprar o chip na cidade quando você chegar, né? Se você quer usar esse chip, que cada cidade tem o seu próprio lá, vários, né, de várias operadoras, é uma alternativa. Lembrando que você vai chegar no aeroporto e você não vai estar conectado. Então, você vai ter que primeiro comprar esse chip. Ou você compra no aeroporto ou você vai comprar lá na cidade, que é mais barato comprar na cidade. Se você comprar no aeroporto, o que acontece? Quando você sai do aeroporto, tem um monte de gente já oferecendo chip e tem, às vezes, dependendo do horário, né? Se for à noite, não tem. E tem as lojinhas que vendem também. Então, se você vai usar esse tipo de chip e você vai comprar no aeroporto, verifique antes, analise os tipos de chips, quais são as marcas das operadoras que funcionam melhor naquele país, para na hora você não ficar confusa com tantas opções e acabar comprando um que não tem um bom serviço. Eu, particularmente, pela minha segurança, eu gosto de sair do Brasil sabendo que eu vou descer do avião e vou conectar meu celular e ele vai estar na internet, eu posso avisar minha família que cheguei. Por exemplo, eu agora em Portugal, quando eu cheguei, eu precisava me comunicar com um guia de viagem que ia me levar até Portimão e se eu não tivesse conectada na internet, eu não tinha como marcar com ele até para encontrar, eu não conhecia a pessoa. Então, você não sabe o que você vai precisar ali na hora de chegada, né? Mas é uma opção você comprar no local. Exatamente isso. Então, existem essas formas de você comprar o chip físico, o chip virtual, existem marcas diferentes de chips, de operadoras e de planos. Tudo você precisa pesquisar com antecedência e lembre, às vezes vale a pena você pagar 5, 10, 15 dólares a mais e ter segurança e tranquilidade do que às vezes você fazer uma economia de pouquinho dinheiro, 5 dólares e depois se vê em apuros. Então, nada como viajar com tranquilidade, com segurança e prevenir todas as intempéries. E assim mesmo sempre aparece alguma coisa, algum perrenguinho. Ainda tem o seguinte, Silvia, que eu acrescentando aqui o que você falou. Às vezes a pessoa pensa assim, às vezes acha que é bobagem, que é exagero, né? É besteira, não tem necessidade, não vou ficar usando internet, mas são essas necessidades que você disse. E uma outra coisa, mesmo quando você está em casal, eu já fiz viagem, só eu com chip de internet, me perdi do meu marido numa estação de trem e foi um drama, né? Até a gente se encontrar. A partir daí eu disse, cada um com seu chip de telefone, porque acontece qualquer coisa, né? Um se comunica com o outro. Então parecem bobagens, mas que com a experiência a gente vai ficando mais alerta, né? E eu acho que como nós duas temos essa experiência e estamos hoje aqui falando de viajar por conta própria, né? Numa hora dessa você tá sozinha, né? Você não tem um agente de viagem que você vai telefonar, você não tá numa excursão, né? Você não tá num grupo, então você precisa estar cercada de coisas que te deem segurança e proteção, né? Bem, o próximo passo agora é a gente falar da organização dos documentos de viagem. Quer dizer, você já fez todos esses passos, já comprou o seu chip, já está pronta para viajar. O que você precisa para finalizar? Verificar se você possui todos os documentos necessários para a viagem, tais como vacinas, que na verdade você tem que ter visto, né, com antecedência,
passaporte, visto que você também precisa ter visto com antecedência. Por exemplo, Canadá precisa de visto, Estados Unidos precisa de visto. Então, você tem que estar atento a isso. Você sempre dá uma olhada se aquele país exige visto de viajante brasileiro, né? Tempo de passaporte, validade do passaporte. Tem que ter 6 meses. É o tempo de passaporte. O meu passaporte, por exemplo, não, meu visto. O meu visto vence em dezembro. Então, eu só posso viajar para os Estados Unidos com esse visto até o mês de junho, tá? Então, eu já providenciei um novo visto, porque senão você tem essa limitação. E o passaporte é a mesma coisa. O passaporte vai vencer num determinado mês, 6 meses antes você já não pode mais viajar, nem com o passaporte, nem com o visto. Então, tem que estar atenta a esses prazos, né? A outra coisa é que alguns países, eles exigem para você poder dirigir por lá a carteira de motorista internacional, que se chama PID, P-I-D. Tá? Então, isso é uma coisa importante também de você tá alerta. Por exemplo, nós fomos agora viajar para Dubai e Abu Dhabi, meu marido tirou essa carteira para poder levar. Você tem que também estar com outro tipo de documento. Então, você tem o passaporte, o visto, a carteira de motorista internacional, a vacina, ter os comprovantes de reserva de passagem e hospedagem e o seguro de viagem, tá? E aqui um lembrete especial, que era esse da questão do visto, né? Outra coisa, lembrete especial, é fazer uma cópia de segurança de todos os documentos. Se você está viajando sozinho, é legal você manter esses documentos com um familiar ou uma pessoa amiga que não está na viagem com você. Eu, no caso, costumo salvar todos os documentos no Google Drive, né? Se acontecer de eu perder meu celular, o Google Drive é uma nuvem, né? Eu posso acessar um computador e posso resgatar esses documentos para poder tirar uma xerox, fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, tenho um costume que é o seguinte: eu carrego a apólice de seguro de viagem e o passaporte comigo para qualquer lugar que eu vou. Às vezes eu vou assim num restaurante que fica na esquina. Meu marido diz: para que você vai levar isso? Eu digo: Deus, sei lá, tropeço, bato com a cabeça no chão, tropeço, quebro um dente. Às vezes você está perto, às vezes você está longe do hotel, né? Então eu carrego para todos os passeios que eu vou fazer, todos os lugares. Exatamente, também sou dessas, para todo canto. E agora vem a parte final, vésperas de viagem. E agora é preparação da sua mala. Não deixe para fazer sua mala na véspera, porque você vai correr e vai fazer bagunça e vai pôr coisa demais. Faça com dias de antecedência, planeje as roupas de acordo com o clima da região, as coisas que você vai fazer, organize roupas que se combinem entre si e faça uma listinha das roupas, porque vai te ajudar, inclusive, a se organizar o que vai na mala. Lembra que para viajar, o menos é mais. Quanto menos coisa você levar para carregar, mais fácil vai ser você se locomover. Especialmente se você estiver viajando sozinha ou se você é como a gente, tem 60 anos ou mais, né? Porque lembra também que você vai ter que carregar a exceção de você estar num cruzeiro ou ficar em hotéis chiquérrimos, tudo você vai ter que carregar você mesma, ninguém carrega para você. Se você for pegar metrô, você vai ter que carregar sua mala, inclusive subir escada, descer escada, que já me aconteceu. Às vezes está quebrado o elevador, não tem elevador naquele pedaço e você é obrigado a carregar. E outra coisa, em trem, você tem que subir com a mala do trem e depois tem que colocar ela lá no espaço para guardar. Então, tudo isso você mesma que tem que fazer, né? Lembra também de coisas que você precisa levar de acessórios, como, por exemplo, adaptadores de tomada. Veja qual é o tipo da tomada do local ou compre já um adaptador mundial que vem com todos os tipos de adaptação. Leve sempre 2, porque às vezes na última hora você perde um ou queima um, então tenha uma reserva. E leve todos os acessórios específicos que você costuma usar no dia a dia, né? Dessa parafernália que a gente tem hoje de devices, né? É o celular, é o iPad, é o não sei o quê, ou o tablet, né? E tantas
outras coisas que a gente tem que carregar. Tem gente que tem telefone, então lembra dessas coisas para levar e não se ver lá em situações difíceis. Eu costumo, inclusive, já faz parte da minha mala, já fica lá dentro uma extensão. Por que eu levo extensão? Por conta exatamente disso. Às vezes você chega numa hospedagem, tem uma tomada do lado da cama, a outra tomada é lá no banheiro. Eu quero, por exemplo, colocar coisas ali e eu não consigo colocar porque tem uma só tomada. Então eu já levo uma extensão com 3 coisinhas, uma extensão pequena, 2, 3, para me ajudar nessa situação. Ou então um T, né? Lembrando que o T também ajuda. Bem, estamos chegando ao final das nossas recomendações, os cuidados gerais, né? Eu acho que é importante, a gente faz isso assim, todos os dias levar a bateria externa de celular. Essa recomendação, na verdade, é o seguinte, eu uso, acho que Silvia também, só o celular. Hoje eu não carrego mais câmera fotográfica, iPad, eu não carrego mais essas coisas. Então, o meu celular é onde eu vou ver o Google Maps, é onde eu vou tirar todas as fotos, onde eu vou fazer vídeo. Então, assim, muitas vezes a bateria vai acabar mais ou menos no meio da tarde. Então, a gente sempre leva todos os dias com a gente uma bateria externa de celular, cabo e adaptador, porque muitas vezes eu posso aproveitar, por exemplo, eu estou no trem. No trem tem como você carregar o seu celular. No carro, dependendo do carro, tem como você carregar o seu celular. Você, às vezes, está num museu, na cafeteria do museu, tem como carregar seu celular. Então, a gente aproveita para fazer as duas coisas. Eu levo a bateria externa, mas eu também levo o cabo e adaptador para caso eu tenha essa oportunidade de recarregar ao longo do dia, né? A outra coisa é que é sempre importante, no caso, o meu Google Fotos, ele está conectado com as fotos que eu estou todo dia tirando no celular. Então, as fotos elas vão sendo passadas imediatamente para a nuvem, né? É uma coisa importante porque caso aconteça de você perder o celular, você tem as suas fotos guardadas. Se você usar a câmera fotográfica, é importante salvar as fotos diariamente no laptop, botando numa nuvem ou num drive, né? Nas viagens internacionais, é sempre importante você ter aquela bolsinha que vai na cintura, né? Por baixo da roupa, com isso, com passaporte ou apólice seguro que eu já tinha falado. Eu acho que é sempre legal ter destacado nessa apólice seguro um número de contato em caso de emergência. Outra coisa que às vezes as pessoas esquecem, parece bobagem, mas não é você ter um cartão do hotel ou nome e endereço do hotel onde está hospedada. Já aconteceu com a gente, chegamos num hotel, numa cidade, uma graça, vamos sair para passear e vamos rodar, roda. De repente, vamos voltar. Gente, não tô lembrando o nome da rua, não tô lembrando como é que eu chego no hotel. Se você não tem o nome do hotel anotado, quando eu tenho o nome do hotel anotado, eu boto lá no Google e vejo como é que eu chego, né? Ou eu acesso o Google Maps e vejo como eu chego. Quando eu não tenho isso, já aconteceu em viagem da gente ficar meio aflito, porque como é que era o mesmo nome do hotel? Não tô lembrando e não sei como é que eu volto. Silvia também já viveu uma situação assim, né? Da bateria acabar, nada funcionar no carro e não saber como é que volta pro hotel onde é que tá. Então essas coisas parecem bobagem, mas elas não são importantes. Principalmente se tá sozinha, não, porque no caso tô eu e meu marido também e a gente passa pelo mesmo sufoco. Uma outra observação que não é cuidado, mas é um lembrete, o seguinte, eu vejo muitas vezes, a gente vê, né, algumas pessoas dizendo assim, não, eu não faço viagem internacional porque eu tenho medo, porque eu não falo inglês. Se você não fala inglês, não deixe de fazer viagem internacional por esse motivo. O Google Tradutor pode te auxiliar muito. A outra coisa é a nossa simpatia, né? A gente vai, fala de um jeito, faz uma mímica, aponta num mapa e não deixa de viajar por causa disso. Saiba sempre as palavras mágicas, né? Bom dia, com licença, por favor, obrigada, no idioma de onde você está. Essa é a tarefinha de casa, já põe lá na sua anotação lá no início, que se você chegar e usar a primeira palavra com a pessoa já na língua dela e depois você dizer, olha, eu não falo muito bem seu idioma, mas você pode me ajudar? Aí você fala na mímica ou de qualquer jeito, mas você foi simpático, né? Então vale a pena. É uma entrada boa. Exatamente. Agora, depois de tanto
tantas informações, não se assuste. Depois você ouve de novo esse episódio, você vai ver que são várias coisas, mas que organizando passo a passo, vai ficar muito fácil de você organizar a sua viagem. E a gente está aqui para tirar dúvidas se você tiver. E é isso aí, a gente está chegando então ao final do nosso episódio. Hoje nós trouxemos para você o método das viajantes bem-vividas para planejamento de nossas viagens. Compartilhamos aqui a nossa experiência. A gente quer ajudar você que deseja organizar a sua própria viagem e agora você está pronta para começar a fazer um planejamento da sua primeira viagem. Uma dica nossa, não faça um planejamento, o primeiro planejamento para uma viagem internacional. Comece pequeno. Pense num lugar que você quer ir aqui no Brasil mesmo ou perto da onde você mora e faça um planejamento para um lugar só, tá? Não ponha muitos destinos, muitos lugares para você não se agoniar. Experimente devagar e à medida que você for fazendo, você vai perceber que fazer uma ou fazer duas ou três só vai aumentar a pesquisa, porque o método é o mesmo. Mas vá com calma. É que nem a gente diz para quem vai fazer a primeira viagem sozinha. Faça de poucos dias e pertinho da sua casa, porque qualquer coisa que você desespere, você está perto para voltar para casa. Então comece devagar. Agora então você está prontinha para começar a fazer um planejamento de viagem. Mas você sabe que na vida tudo depende de treinamento. Então, o primeiro será um pouquinho mais difícil, mas cada vez que você fizer um novo planejamento, mais fácil vai ficar. Tudo isso está permeado pelo estilo de viajante que cada um tem, pela experiência de planejamento e detalhamento que cada pessoa já está acostumada a fazer. Parece um pouco complicado, como a Silvia falou, mas você vai ver que a cada experiência aquilo vai sendo introjetado e você daqui a pouco está fazendo quase que automaticamente. Tudo na vida a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando, vai aprimorando. E você sabe que pode contar com a gente para tirar suas dúvidas, para mandar outras perguntas, né? A gente compartilhou como a gente faz e também a gente passou por momentos aí de errar a mão em coisas e aos pouquinhos a gente foi aprimorando. Então todos nós, no processo de aprendizagem, vamos cometer alguns errinhos, mas que são fundamentais para a gente poder aprender. E você já sabe que a cada 15 dias, nas quartas-feiras, nós estamos aqui com você trazendo um episódio novo, pessoas novas, assuntos novos, mas sempre inspirando a possibilidade de boas viagens, boas experiências. Queremos sempre encontrar com você aqui. E enquanto isso, aproveite para ouvir os outros episódios que já foram publicados, com muita informação sobre viagens, roteiros completos e muita história de quem viaja de diferentes maneiras. Não esqueça, você pode compartilhar isso, vai ser maravilhoso, porque aí outras pessoas vão ter acesso aos nossos episódios do podcast Viajantes Bem-Vividas. E outra coisa importante para a gente é receber o seu feedback, as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas críticas, que outras sugestões você tenha, tá? Encontramos com vocês daqui 15 dias. E se você tiver alguma dúvida especificamente desse roteiro, nós temos 2 canais de comunicação, o viajantesbemvividas@gmail.com, nosso e-mail, e também você pode falar com a gente na mensagem direta lá no Instagram, ok? Grande abraço e até daqui 15 dias.